Então vamos lá, então vamos conhecer um pouco da função C aninhada. O que é a função C aninhada? É a função C dentro de C. Vou te mostrar pelo menos 3 cenários aqui, mas existem vários outros, tá bom? Então a gente vai avançar, o cenário mais básico, intermediário e um pouquinho mais avançado. Bom, estou aqui com algumas notas, então, tenho meus alunos, estou com algumas notas e eu quero dar um conceito para ele, se ele está com a média A, B, C ou D, por exemplo. O que a gente vai fazer? Quando a nota aqui for maior ou igual a 90, me apareça isso. Quando for maior ou igual a 75, me apareça isso. Maior ou igual a 60, apareça isso. Se não for, então, nem 60, é só abaixo de 60, então me apareça isso. É isso que a gente vai colocar como condição. E agora você vai entender como é que fica aninhado. Então, a gente começa com a função C e aí entra com a primeira parte. A gente vai analisar aqui o B2. Se o B2 for maior ou igual a 90. Neste caso aqui eu estou digitando, tá? Eu poderia não digitar e deixar o número aqui, e aí eu selecionaria ele. E aí se um dia eu mudasse esse número aqui, ele já automaticamente mudaria a fórmula, tá? Vou fazer isso depois para você entender, mas aqui a gente já vai conseguindo visualizar, tá? Então, se for maior ou igual a 90, me aparece isso daqui, que é o A. Se não for, então, se não for, a gente agora abre um novo C. Se não for, então C, a gente vai avaliar de novo o B2 ali, B2 maior igual, só que agora é 75. Aparece então isso daqui para mim, que é o B, a letra B. Ponto e vírgula. Se não, então a gente entra com o C de novo. C, avalie de novo o B2 maior ou igual a 60. Acontece o quê? Coloca isso aqui para mim. Se não for nenhuma dessas condições, coloca isso aqui. Então, a gente colocou 1, 2, 3 Cs. Agora eu fecho o primeiro, fecho o segundo e fecho o terceiro. E pronto. Agora, se eu arrastar, ele vai dar um erro porque eu tinha que fixar tudo isso daqui, ó, tá? Então, você viu que ele colocou o primeiro aqui, mas deu uma coisa meio esquisita. Vamos ver. Eu vou fixar, então, isso daqui, ó. Tenho que fixar o F2, o E2, o E3 e o E4 e o E5. Fixo todos. Se eu arrasto, agora funcionou, certo? Então, lembre-se de quando você referenciar uma célula que você quer que ela fique, sempre ela ali fixa, que não vai mudar quando você for arrastar, você precisa fixar aqui também. Beleza? A outra forma de se fazer seria não usar os símbolos aqui, deixar apenas os números e aí a gente vai referenciar os números aqui. Vou mostrar para você. Legal, tirei tudo, agora venho aqui, abro aqui a fórmula, você está vendo que aqui eu digitei 90, certo? Mas ao invés de eu digitar, eu vou apagar e vou colocar isso daqui, lembrando de fixar novamente. Então, a mesma coisa você vai fazer no 75, você vai apagar e vai colocar isso daqui, vai fixar com o F4 e o 60, a mesma coisa, vamos apagar e fixar com o F4. Legal? Agora é para funcionar com todos aqui e tá tudo funcionando igual, ó. Basta arrastar que nem muda, tá? Então, funcionou da mesma forma. Só que se você muda o número aqui, ó, por exemplo, vou colocar 91, ele vai funcionar. Agora, se eu vou colocar 96, você vai ver que já muda aqui o conceito, certo? Então, funcionou legal. Agora, a gente vai para um segundo cenário. Aqui, a gente vai aprender, então, a trabalhar com uma comissão. Que comissão eu vou dar, né? Tem uma condição, né? Então, se a pessoa atingiu até 5 mil reais ali de vendas, ela vai ganhar uma comissão de 2 mil, de 5 mil a 15 mil vai ganhar uma comissão de 4% e acima de 15 mil em vendas ela ganha uma comissão de 6%. Então, a gente vai analisar isso e descobrir qual é o valor final de comissão, sem somar aqui, claro, a alguma coisa, por exemplo, a um salário e tal. Então, a gente vai querer saber apenas o valor da comissão dela. Então, vamos lá. Primeira coisa, C, é o primeiro C. Então, como a gente está avaliando aqui que é até menos 5 mil, então menor ou igual, certo? Então, a gente vai selecionar isso daqui. Se ele for menor ou igual a 5 mil, então, faça o quê? Calcule isso daqui vezes a porcentagem condizente. Ponto e vírgula. Se não for isso, então a gente vai avaliar o segundo cenário. Então, entra ali com o C novamente, vem de novo no B2, menor igual, neste caso, menor igual a 15 mil.
faça o quê? Você vai multiplicar, então, pela próxima condição ali, né? Pela próxima porcentagem, que é 4%. Na verdade, não é isso daqui. Você vai selecionar vezes a porcentagem. Aí sim. Se não for isso, então você vai multiplicar isso daqui vezes o último caso. E vai fechar uma vez, vai fechar duas vezes, que a gente utilizou 2Cs, tá? E aí aqui deu certinho. Então a gente vem aqui, lembrando de fixar. Então, ó, tenho que fixar este daqui e fixar esses aqui. Todos que a gente referencia já a uma célula, a gente vai fixar. E aí pronto. Então, ó, a gente descobriu que aqui ele fez aqui, ó, 6% neste caso, tá? Então, se eu reduzir aqui, ó, 15 mil, vamos para 14 mil, ó, 15 mil cravado, que você vai ver que é acima de 15 mil. 15 mil cravado, ele já multiplicou pelo outro cenário. Se eu coloco 15 mil vezes 15.001, ele já multiplica pelo de baixo, certo? Então está funcionando perfeitamente. Esse aqui também, ó, multiplicou, que deu até 5.000, multiplicou por 2%. Se eu passo esse para 5.001, ó, ele já multiplica pelo 4%, tá? Então, está funcionando tranquilamente isso daqui. Beleza? Então, nesse caso, a gente utilizou duas funções C, uma dentro da outra, porque a última condição era o final da segunda aqui. Maravilha! Então, agora vamos avançar um pouco mais. Vamos colocar um outro cenário aí para você ver como você pode colocar a função C com várias outras coisas. Então, vamos lá. Nosso desafio, o que eu quero que você faça? Você vai categorizar aqui os nossos clientes. Então, você vai olhar algumas condições. Primeira condição que você vai olhar, se estiver sem dados ou na última compra ou no total de compras, ele vai receber um sem dados. Se você estiver com dados em uma ou na outra, ele vai continuar com sem dados, por exemplo. Certo? Ele está aqui dentre ali os 180 dias, mas aí fiz uma compra de R$100, ele vai receber um inativo, porque R$100 ainda não bate ali a próxima condição, que é acima de 1.000. Então, você vai olhar isso daqui, vai usar alguma função aí que some com a função C, aí vai olhar se ele gastou ali o até 1.000, né? Então, se ele estiver até 1.000 ou 180 dias, ele vai ganhar o inativo, tá? Então, 1.001 já começa a mudar ou 180 dias, tá? Outra condição, então, é se ele gastou mais de 1.000 e está dentre os 180 dias, 179, 178 e tudo mais, então ele ganha um ativo. E se ele gastou acima de 10.000, ele já ganha VIP e nem precisa olhar a questão do tempo, tá? Então você vai ver que aqui, ó, quando eu mudar para 1.000, não vai acontecer nada, porque 1.000 ainda continua inativo. Só que se eu mudo para 1.001, ele passa para ativo, então ele já pula para cá, certo? Então você vai ter que olhar essas condições e vai colocar aqui, vai categorizar os nossos clientes. Fechou? Aí você me diz se você conseguiu, se estava difícil, que nível que você achou que era. E fica ligado na próxima aula que eu vou trazer a resposta desse desafio. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, marca o sininho e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!